Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Pare de escolher migalhas. E eu quero tomar como base o texto de Salmo 81, nos versos 8 a 10, primeiramente, mas depois eu quero ir trabalhando com os próximos versículos. E eu quero te pedir, antes da gente iniciar, que você se inscreva no canal, deixa o like se você gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho. E eu vou começar lendo aqui o versículo 8 até o versículo 10 de Salmo 81. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Aqui no Salmo 81, ele vai relatar sobre justamente o Senhor ter atendido ao clamor do povo, tirou o peso dos ombros do povo de Israel. Ele fala no versículo 7 que na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhes respondi. Então fala como o Senhor veio em socorro a Israel quando eles clamaram por salvação, quando eles clamaram ao Senhor. E isso também é muito ligado ao vídeo até que eu gravei ontem, sobre a gente buscar o Senhor só quando a gente quer a segurança, ao invés de querer ter um relacionamento genuíno com Ele. E eu indico que você também assista esse outro vídeo que está lá no canal. E aqui, por que que eu separei e até grifei aqui na minha Bíblia o versículo 10? Ele diz que eu sou o Senhor, eu o tirei da terra do Egito, abra a sua boca e eu o alimentarei. E isso que me chama muita atenção, porque às vezes, e na grande maioria das vezes, nós não queremos ser alimentados pelo Senhor. Nós queremos as migalhas que o mundo nos oferece. E enquanto o Senhor tem um banquete, tem fartura para nós, mas nós decidimos querer as migalhas desse mundo. Às vezes, a gente vou dar um exemplo de algum relacionamento. Às vezes você está num relacionamento onde você está recebendo ali migalhas e aquilo você está tentando se saciar com aquele pouco. Só que aquilo nunca vai te saciar e você está sempre com fome. Enquanto quando você tem um relacionamento com Deus, você vai estar sempre satisfeito, porque a satisfação está nele. E eu dei um exemplo de um relacionamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Às vezes a gente busca as migalhas desse mundo, busca os bens desse mundo, coisas desse mundo, que nunca vão nos saciar de verdade. Só o Senhor pode nos saciar verdadeiramente. Então eu oro para que você pare de buscar as migalhas e buscar se saciar em coisas que não te deixarão satisfeitos. Eu gosto de um exemplo, eu acho ele tão simples e tão fácil de entender. Quando você, por exemplo, está com muita sede e aí não tem água ali disponível. Você vai beber refrigerante, você vai beber um suco, e aquilo pode até te saciar momentaneamente, mas logo depois você vai estar com sede. Mas quando você bebe água, você logo fica saciado. A mesma coisa com Deus. Você está tentando matar sua sede com as coisas desse mundo, aquilo pode até te saciar por um breve momento, mas logo depois você vai estar com sede de novo. Mas quando você bebe da água viva que é Jesus Cristo, você nunca mais terá sede. E tem até uma mensagem, né, uma passagem bíblica, que fala justamente do encontro do Senhor Jesus com uma mulher, e ela estava ali buscando água no poço, e ele fala que se você beber de mim, nunca mais terá sede. Então, que a gente possa buscar no Senhor o saciar. E no versículo 11, eu vou ler o 11 e o 12. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então aqui diz que o próprio povo decidiu não ouvir o Senhor. O próprio povo decidiu agir sozinho.
e não quis ouvir o que o Senhor tinha a falar. Não quis obedecer ao que o Senhor tinha pedido para que eles obedecessem. E no versículo 12 diz que eu os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Então o Senhor, ele não insiste com quem realmente não quer. Ele é educado. Então, se você fechou a porta do seu coração, ele não vai ficar ali batendo, batendo, batendo. Ele está ali disponível para quando você quiser e se arrepender. Mas ele não vai ficar sendo inconveniente, porque como eu falei, ele é o Deus educado. Então, se ele perceber que você realmente não tem interesse, você não tem interesse em obedecer aos mandamentos dele, em se render, em se arrepender, você mesmo vai tomar as suas próprias decisões. E eu te garanto que se você toma as suas próprias decisões, não consulta a Deus em nada, você vai tomar atitudes erradas. Mas quando a gente envolve o Senhor nos nossos planos, por mais que alguma situação ali não saia como você esperava, Deus está contigo. E te digo mais, todas as situações, todos os lugares que Deus te levar vão dar certo, porque é Ele que abriu a porta, e é Ele quem abre e quem fecha a porta. E aí no versículo 15, vou ler o 16 também. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam castigo perpétuo. Mas eu sustentarei Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. A gente busca muitas vezes nos saciar com as coisas desse mundo, como eu falei, mas nunca nos saciaremos com as coisas desse mundo. Então pare de querer migalhas e busque a satisfação e busque o banquete de Deus. Pare de querer se saciar com um pouco. Pare de querer se saciar com ter mais dinheiro, ter mais bens, ter mais e mais e mais. Isso nunca vai te saciar. Porque realmente isso é passageiro, mas quando a gente busca a satisfação no Senhor, nós podemos sofrer nesse mundo, mas nós estaremos sempre cheios dele. E o prêmio é a vida eterna. Então você pode não ter bens aqui, pode não ter uma vida financeira maravilhosa, um casamento maravilhoso. Você pode sofrer aflições aqui, mas saiba que a vida eterna é o teu prêmio. E aqui nós sofreremos por um pouco de tempo, mas viver com Jesus vai ser eterno. Então você vai sempre estar alegre, sempre feliz, porque você vai estar com o próprio Deus contigo. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Eu oro para que você pare de querer as migalhas desse mundo. E não somente você, eu e você, paremos de querer as migalhas desse mundo, querer se saciar com as coisas desse mundo. E que a gente possa ir na verdadeira fonte, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.